No mundo dos concursos públicos tem uma pergunta que não quer calar. O que de fato faz alguém ser aprovado? É a genialidade, um talento natural? Ou será que é uma estratégia muito bem calculada? A gente vai fundo nessa questão para descobrir por que, hoje em dia, a aprovação é muito mais um projeto de engenharia do que um simples golpe de sorte. Pensa comigo. De um lado tem aquele candidato que confia só na inteligência, na ideia de que vai conseguir absorver todo o conteúdo. Do outro, tem um estrategista, que olha para o estudo e vê um sistema que precisa ser otimizado. A grande diferença está exatamente aí. Um se apoia na inspiração, o outro se apoia num processo. E é esse processo que a gente vai decodificar agora. Todo mundo conhece uma história assim, né? Aquela pessoa super brilhante, com notas incríveis na faculdade, mas que na hora do concurso parece que coleciona reprovações. Esse é o tal do paradoxo da inteligência. É um fenômeno que joga na nossa cara uma verdade bem incômoda sobre as regras do jogo da aprovação. E a chave para entender esse paradoxo está numa pergunta que parece simples, mas que muda tudo. O objetivo é saber a matéria ou é acertar a questão? Na faculdade a gente quer profundidade, quer saber tudo. Só que no dia da prosa o que conta mesmo é uma coisa só: marcar o X no lugar certo. Essa virada de chave é o que separa quem passa de quem fica estudando para sempre. É exatamente aqui que a gente entra na engenharia da aprovação. O concurseiro de alta performance de hoje deixou de ser só um estudante. Ele se transformou numa espécie de atleta da mente, um profissional que projeta o próprio sucesso com a frieza de um engenheiro e a disciplina de quem corre uma maratona. E quem é o protagonista dessa história toda? É o candidato estratégico. Presta atenção nas palavras aqui: gestor, recursos escassos, otimizar. A mensagem é muito clara. Aprovação não é uma competição de quê? É um jogo de eficiência. Ganha quem gerencia melhor o próprio tempo, a própria energia, o próprio processo de estudo. Só que essa eficiência toda, ela não vem do nada, não é intuição. Ela é construída com base na ciência. O candidato estratégico entende que, para aprender de verdade, de forma que a informação fique, é preciso jogar a favor do nosso cérebro, não contra ele. Tem que respeitar as regras da nossa própria mente. E o primeiro grande inimigo que a gente precisa gerenciar é esse aqui, a famosa curva de esquecimento. Ela é a prova científica de que se a gente não fizer um esforço consciente para lembrar, a maior parte do que se estuda hoje simplesmente evapora em poucos dias. É como se fosse a lei da gravidade da memória. O estrategista não luta contra isso, ele usa essa lei a seu favor. E o mais fascinante é que isso vira até matemática, como mostra essa fórmula aí. A nossa retenção de informação, o R, cai muito rápido com o tempo, o T. A grande missão do estrategista é aumentar o S, que é a força da memória. E como se faz isso? Não é estudando mais horas, é aplicando as técnicas certas para essa memória ficar cada vez mais forte. E isso nos leva a 3 pilares que colocam a teoria na prática. Primeiro, o estudo ativo, ou seja, usar as questões para aprender e não só para se testar. Segundo, a análise de erros. Cada erro não é um fracasso pessoal, é um dado, um GPS que mostra exatamente onde a rota precisa ser ajustada. E terceiro, a repetição espaçada, que é a arma mais poderosa para vencer a curva de esquecimento e gravar a informação na memória de longo prazo. Ok, com a nossa máquina de aprender interna toda calibrada, o foco muda. Agora a gente olha para o campo de batalha, para a banca examinadora. É essencial entender que a prova não é um teste universal de sabedoria. Ela é um jogo. E do outro lado, tem um adversário que tem seus padrões, suas preferências e, claro, suas pegadinhas. E a principal ferramenta para decifrar as regras desse jogo é o princípio de Pareto, a famosa regra 80-20. Quando a gente aplica isso em concursos, descobre uma coisa impressionante. Cerca de 80% das questões de uma prova vem de apenas 20% do conteúdo do edital. Ou seja, estudar tudo de forma linear, dando o mesmo peso para cada assunto, é o maior erro estratégico que existe. E olha, isso não é papo motivacional, são dados puros. Se a gente analisar a frequência dos temas de direito constitucional nas provas da FGV, por exemplo, o padrão salta aos olhos. Pouquíssimos tópicos dominam a prova. Fica óbvio que dedicar o mesmo tempo para todos os assuntos não é só ineficiente, é a receita para o fracasso. O estrategista vai direto onde os pontos estão. Esse gráfico aqui mostra direitinho como essa estratégia funciona na prática. Enquanto a maioria dilui o esforço de forma igual, o profissional da aprovação concentra a energia dele de um jeito assimétrico, espelhando exatamente a importância dos temas na prova. Não se trata de esforço bruto, se trata de esforço inteligente, é pura eficiência. Mas vamos ser sinceros. De que adianta ter a melhor técnica, a melhor análise de dados, se o pilar mais importante está frágil?
A jornada da aprovação é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. E em provas de resistência como essa, o gerenciamento emocional, muitas vezes, é o que decide entre o sucesso e o esgotamento total. A psicologia explica isso com a lei de Yerkes-Dodson. Funciona assim: pouco estresse leva à acomodação, a performance cai. Estresse demais leva ao pânico, ao famoso branco. O segredo, a zona de performance máxima, está ali, no meio. O trabalho do estrategista é usar simulados e controle mental para aprender a operar sempre nesse pico de produtividade. Então, qual é o combustível para essa maratona toda? Não é a motivação. A motivação é um estado emocional, ela vai e vem. O verdadeiro combustível é a disciplina. Motivação é uma faísca. Disciplina é um sistema que se constrói. E numa jornada onde a consistência é tudo, só os sistemas sobrevivem no final. E tudo isso junto nos leva à grande ideia por trás dessa análise. A aprovação em concursos de alto nível se transformou. Hoje ela representa uma nova forma de meritocracia. Não a do talento, mas a meritocracia do método. É um jogo novo, onde a aplicação inteligente e consistente de um sistema pode, e com certeza vai, superar o talento bruto e desorganizado. Então, o que a gente precisa levar daqui? Que a inteligência é o ponto de partida, claro, mas não é, de jeito nenhum, a linha de chegada. Que o sucesso vem de um processo, não de um dom. Que o fator que decide o jogo é a aplicação de um sistema. Que a consistência sempre supera a intensidade e a melhor notícia de todas, a aprovação se tornou acessível a quem se dispõe a dominar as técnicas do jogo. Tem uma frase que fecha esse raciocínio de forma perfeita. No duelo entre o talento e o método é invariavelmente o vencedor. Essa é uma verdade que se prova todo santo dia no mundo dos concursos. O talento pode até dar largada, mas é o método que cruza a linha de chegada. No fim das contas, a grande lição é esta: a aprovação não é um sonho, é um projeto de engenharia. E como todo bom projeto, exige planejamento, exige métrica, exige ajuste de rota e, acima de tudo, execução disciplinada. Para continuar a construir esse projeto com mais análises estratégicas como esta, não se esqueça de curtir este material e se inscrever no canal.